Próximo item, item 1 da pauta, processo 48.500.006213/2018-78. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2019. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Só um minutinho que o sistema está... Processo 48.500.6213/2018-78, Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL. A Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, sediada na cidade de Campo Largo, estado do Paraná, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 50.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 103 milhões. Conforme consta na Resolução Homologatória 2411, de 26 de junho de 2018, o reajuste tarifário anual de 2018 da COCEL representou, em média, uma variação nas tarifas homologadas na casa de 12%. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 112 de 2019, consolidou os cálculos do reajuste tarifário anual de 2019 da COCEL. Em 13 de junho de 2019, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da COCEL as planilhas finais de cálculo do RTA de 2019, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Registra-se ainda que a SGT, no transcorrer da instrução processual, não verificou inadimplências registradas em nome da COCEL relativas às obrigações intrasetoriais, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Sem questão jurídica. Vou convidar a SGT para fazer uma apresentação. Essas apresentações, quando é negativa, é uma maravilha. Reajuste negativo, mas apresentação positiva. Vamos lá. Bom dia, senhores. Tratar aqui, então, do reajuste tarifário da COCEL. Como apontado pelo diretor, a COCEL atende o município de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, cerca de 50.000 unidades consumidoras, uma receita anual da ordem de 113 milhões de reais. O efeito médio é decomposto nesses principais componentes, que a gente pode perceber aqui: encargos setoriais, 0,39, quando normalmente a gente tem visto um efeito negativo, mas a gente já vai explicar por quê. E o principal destaque aqui: custo de aquisição de energia reduzindo significativamente. Por quê? Porque ela está mudando a condição de suprimento, de compra de energia dela. Até junho, início de junho de 2019, ela era suprida integralmente pela Copel, então ela estava diretamente relacionada às tarifas da Copel, que tinha um mix bem elevado. Então ela optou por buscar uma fonte mais barata, fez uma chamada pública e conseguiu adquirir energia mais barata. A gente vai detalhar um pouco mais à frente também. E componentes financeiros, vai ter um reflexo aqui também dessa nova situação de suprimento. O efeito médio proposto final é de 4,56%, sendo mais negativo no baixa tensão, menos 6,60%, e menos 0,71% no alta tensão. Essa diferença decorre principalmente pelos componentes de TE e TUSD, que, no caso, até nem toda a alta tensão compra energia da empresa, então os efeitos de TE que são associados aos encargos setoriais lá da CDE Energia e principalmente o custo de aquisição de energia que estão caindo, não são sentidos para todos os consumidores de alta tensão na TE. Aqui destacar a questão dessa nova condição de compra de energia. A gente passa a ter nos encargos setoriais um componente de previsão de SS e ER, que antes não
não compunha o cálculo tarifário da COCEL. Esse item de custo estava incluso na tarifa de suprimento da Copel até início de junho. No custo de transmissão, a COCEL passa a incorrer em custos de transporte e MUST de Itaipu, porque ela recebe cotas de Itaipu. O novo mix, a gente destaca que, além de adquirir energia de um novo agente em um contrato bilateral de chamada pública, a empresa agora ela recebe diretamente cotas de garantia física, cotas de Itaipu e Angra. E nos itens financeiros, que não tinha até o processo passado, previsão de risco hidrológico, por ela ser suprida, agora ela passa a ter essa previsão de risco hidrológico. Detalhando um pouco mais os encargos setoriais, aqui a gente percebe a queda da CDE conta CR, contribuindo com menos 4,76%, que é a liquidação antecipada da conta CR. O aumento da CDE uso, que é reflexo da variação do custo que continha na tarifa até o ano anterior e a nova cota. No ano anterior, a cobertura ainda era inferior, em setembro de 2018 passou por uma revisão extraordinária, mudando o patamar de custo da CDE uso. E aqui entra a questão do ESS, a previsão de ESS e ER, que até o ano passado não estava incluso na tarifa da COCEL. Então, o efeito total dos encargos é de 0,39%. Na compra de energia, a gente pode ver, aqui foi detalhado uma coluna processo DRA, que é o processo anterior. Então, antes ela basicamente tinha o contrato bilateral, que é o contrato de suprimento com a Copel, e a cota do Proinfa. Agora ela passa a ter um contrato bilateral, que no caso é com uma comercializadora, e recebe as cotas de Angra, Itaipu e cotas. A maior despesa de compra de energia acaba sendo Itaipu aí na previsão, por conta do patamar dos preços, influência do dólar, principalmente aí para esse ano. Mas a gente percebe também, então, se olhar estritamente aqui custo de compra de energia, conforme a gente apresentou nos processos anteriores, a gente vê uma queda de quase 30% no mix de compra de energia. Mas a gente não pode olhar isso de forma isolada. Esse movimento de sair de ser suprida para uma nova situação de compra de energia, a gente vai explorar à frente. O efeito da compra de energia é menos 13,37%. Aqui, a gente apresenta brevemente algumas considerações sobre essa alteração de compra de energia. Antes suprida, todos os custos de compra de energia eram concatenados, né? A tarifa de suprimento já incluía ESS, o ER, o efeito de Itaipu, o risco hidrológico, estava tudo na tarifa da Copel para a COCEL. Agora, a empresa indo para uma compra em chamada pública, ela passa a ser agente da CCE e ela passa a receber cotas de energia, ou seja, todas aquelas citadas, que não estão concatenadas mais com o processo da empresa. Inclusive, ela é de junho e tarifas de cota mudam em julho, né? Itaipu, o preço em dólar muda no final do ano. Então, ela não tem mais essa concatenação de custos. Ela está exposta diretamente ao risco hidrológico e passa a contribuir com o ESS e o ER também de forma não concatenada. Os custos de transporte de Itaipu também não estão concatenados mais com o processo da empresa. Então, ela altera significativamente o risco financeiro para a empresa. Não é uma decisão simples para essas pequenas empresas, né? A gente vê que algumas já tiveram essa iniciativa, é um passo grande para elas, porque, enfim, antes era uma situação de conforto, você repassar a tarifa da supridora, de forma concatenada, ela não fica exposta a essas variações. Agora, ela precisa incorporar uma gestão sobre esses riscos. E, claro, a bandeira vem aqui para mitigar esses riscos financeiros, principalmente o risco hidrológico, né? Então, isso acaba mitigando um pouco o risco financeiro para a empresa. E, claro, de outro lado, ela vai ter uma CVA que vai capturar essas diferenças, mas o montante de recursos que ela pode ter que aportar para cobrir uma eventual variação de custos pode ser bem significativo. Fizemos uma simulação, então, aqui mudando essa estrutura de compra. A gente tem que incluir... O PMix da tarifa vigente hoje era R$ 248. Era o PMix em função da tarifa da Copel.
Se ela mantivesse o suprimento, esse PMIX iria para R$ 259. Então, teria um efeito positivo. Olhando essa nova estrutura de compra, ele conseguiu reduzir o PMIX de compra de energia para um PMIX equivalente ali de 217, que é composto pelo PMIX de compra, mais as outras despesas que são incluídas que ela não tinha antes, né? Risco hidrológico, transporte de Itaipu e previsão de ISS. Então, ela conseguiu reduzir cerca de quase R$ 43 a despesa por megawatt-hora de energia. E, de forma ilustrativa, a gente apresenta aqui qual o efeito médio, se ela mantivesse como suprida, seria positivo de 3,4%. No entanto, a gente está observando uma queda de um efeito de menos 4,56%. São quase 8% por conta dessa alteração no suprimento de energia. Avançando os outros componentes, lembrando aqui parcela B, no caso contratos, regra nova, ela é atualizada pelo IPCA menos fator X. IPCA foi de 4,66%. E o impacto no reajuste da parcela B, 0,73%. Componentes financeiros, lembrando aqui a CVA de energia, ela está olhando para um período em que a empresa era suprida, então o reflexo desse 3,31% é basicamente efeitos de PIS/COFINS, que não estavam na cobertura tarifária econômica anterior, e enfim, ela não estava sendo afetada pela metodologia de bandeiras aqui, ela não era, por ser suprida, ela não recebia recursos. A CVA em processamento de cargos setoriais é reflexo da mudança da CDE, a revisão extraordinária da CDE em setembro de 18, e a gente adiciona agora a previsão de risco hidrológico também. Então, o impacto no reajuste é de 9,65%, então um patamar bem superior ao que era observado nos anos anteriores, que era basicamente CVAs de energia, né, PIS/COFINS, até porque ela era concatenada anteriormente. A evolução das tarifas, a gente chega a uma tarifa de 557,12, volta próximo à variação do IPCA nesse período, no período de 10 anos, e ainda uma tarifa acima da tarifa da Copel, a principal distribuidora na região, no Paraná, que foi aprovado aí uma semana atrás, R$ 517,61 é a tarifa do B1 da Copel. Ela consegue uma evolução grande no ranking de tarifas, ela sai de uma 48ª posição para uma 21ª posição das tarifas, a tarifa mais baixa, né? A composição da tarifa, a gente destaca aqui ainda o peso dos encargos setoriais na tarifa, 22%, cerca de 22%, mas principalmente aqui os valores de tributos, que são significativos lá no Paraná, a alíquota chega a perto de 30%. O ICMS aqui consta como 32%, mas está relacionado à informação da receita de ICMS, que aqui inclui alguma receita de ICMS de consumidores livres, a parte da TE, então é a base da nossa informação. Mas lembrando, mesmo assim, a tarifa, a alíquota máxima lá do ICMS, que afeta a maioria dos consumidores na COCEL, é 29%. Bem elevada se comparada com outros estados. Bom, era isso, senhores. Obrigado. Agradecer a SGT, em nome do voto, pela apresentação. E, senhores diretores, só ressaltar aqui, primeiro, da nossa felicidade em estar na condição de relatar processos tarifários com resultados negativos, e que refletem uma mudança de gestão na COCEL, em que pese, bem colocado pelo Walter, a questão da mudança estratégica de sair e passar para correr os riscos de mercado, a gente observa que a gestão no campo da energia é que está gerando esse grande efeito, né, que para baixa tensão, em que pese a gente está falando de menos 4,56, mas na baixa tensão a gente vai ter aí os consumidores de baixa tensão experimentando uma redução de menos 6,6,
Em alta tensão, a gente vai ter menos 0,71. Então, esse é um ponto que a gente destaca. E aqui, só para fazer uma comparação, senhores diretores, aquilo que a gente já vem falando com relação à desoneração tarifária. Observamos que aqui a Cosel mexeu no campo da compra de energia. A gente, na nossa pizza, a gente atrela 40% à geração, 20% ao segmento de D e os outros 40% a tributos mais encargos. Aqui a Cosel fez o trabalho de casa, em que pese está correndo sim alguns riscos. A gente já viu aí movimentos em que os riscos não administrados carrearam essas pequenas para uma situação difícil, mas aqui foi uma decisão exitosa a se mostrar pelo resultado que nós estamos experimentando e que os consumidores dessa concessionária só têm a louvar pelos dirigentes que tomaram tal decisão, e essa decisão tem se mostrado acertada e, naturalmente, vamos observar nos próximos anos, e a gente faz aí votos que a gestão da Cosel consiga manter o patamar de compra de energia e que o país venha ofertar energias mais baratas e que, naturalmente, a gente vai experimentar a redução da tarifa. Agora, aqui, também fazendo uma análise junto à questão da nossa agenda de desoneração tarifária, aqui tem uma coisa para a gente ressaltar: ICMS na casa de 32%. Sabemos que o Rio Grande do Sul experimentou uma situação fiscal nos últimos anos muito difícil, mas nós estamos falando em o Paraná experimenta uma situação fiscal complicada, quase todos os estados brasileiros estão experimentando, mas o ICMS na casa de 31% é muito alto, né? Então, um ponto que a gente traz para reflexão, assim como a gente já traz de todas as tarifas que são reajustadas, em que a gente tem no norte, o caso do Amazonas, Roraima, tudo na casa de 15%, 17%, enquanto no sul do país, aqui no Goiás também, experimentamos algo em torno de 30%. Então, um ponto de reflexão que a agência vem divulgando a nossa agenda e no sentido de conscientizar os governos que entendemos a justeza do tributo, mas entendemos que, por meio da tarifa de energia, já é algo que passa a ser insuportável. Senhores, feitas as apresentações pelo Walter da SGT, eu passo direto ao voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500, 6213, 2018, 78, voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Campo Larguense de Energia Cosel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,56%, sendo 0,71% para os consumidores em alta tensão e menos 6,6% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Cosel. Aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário da previsão anual dos encargos de serviço sistema e de energia de reserva. E homologar em R$ 511.465,25 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Cosel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bem, é realmente de se louvar o resultado que está aqui sendo trazido e principalmente pela iniciativa que houve da permissionária de buscar uma nova forma de suprimento. E na realidade, quando ela faz isso, ela traz um ganho efetivo para os consumidores, não permissionária, concessionária de distribuição do Estado do Paraná, e ela traz um ganho efetivo na redução das tarifas dos seus consumidores. Gostaria de fazer uma pergunta aqui para a SGT. Essa decisão da concessionária e também de outras permissionárias, quando aplicável, a ANEEL, ela, de alguma forma, ela auxilia, considerando que são empresas que têm uma estrutura
não tem uma estrutura de análise de risco, decisória, a exemplo de uma distribuidora, porque eu acho que talvez nós poderíamos pensar em alguma uma capacitação, algum treinamento nesse sentido, para as empresas que manifestarem interesse de fazer essa análise de mudança de suprimento, porque, claro, nós estamos tratando de consumidores em número absoluto, um número pequeno, mas que poderia trazer, de fato, um ganho efetivo para os seus consumidores. Porque já tivemos casos de permissionários, distribuidoras que tentaram fazer o caminho, esse mesmo caminho, e não lograram êxito, e tiveram que depois recorrer à agência para que nós pudéssemos auxiliá-las. Então, queria também recomendar isso, doutor Davi, na medida do possível, avaliar se é pertinente essa ação da ANEEL. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade pela emissão de resolução homologatória na forma diminuta anexa, conforme prolatado pelo diretor relator, proporcionando um reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia Campo Larguense de Energia Cosel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,56%, sendo menos 0,71% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 6,6% para os consumidores conectados em baixa tensão e conforme demais itens do